nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na página 12, encerrando a unidade 1, no quadro aí no meio da página, se Deus falou aos homens, como podemos reconhecer que existe uma revelação sobrenatural? Quais são os critérios? Onde se encontra? A demonstração da existência real da revelação sobrenatural, como é patente, apresenta suas dificuldades. Se todos os homens crescem em Deus, não existiria dificuldade em admitir isso. Do ponto de vista da fé, a questão, portanto, não apresenta nenhuma dificuldade. A Igreja ensina a verdade da revelação sobrenatural, que está contida em Sagrada Escritura e tradição, como vai ser o próximo capítulo. A questão se apresenta com toda a sua seriedade e dificuldade para aqueles que não admitem a autoridade divina da Escritura e da tradição, ou não admitem até a própria revelação, como nós vimos dos agnósticos. Para a solução do problema, é indispensável traçá-lo em sua verdadeira dimensão. Se trata de que a revelação sobrenatural é um fato sobrenatural e ao mesmo tempo histórico. E assim, em sua dupla vertente, deve ser estudada, não somente por via sobrenatural e não somente por via histórica. Porque aquilo que a gente deu exemplo lá do descendo a Serra de Santos, quer dizer, por mais explicação que se dê, nunca vai se atingir toda a explicação. Por isso o famoso adágio, né? Para quem crê, não precisa de explicar. Para quem não crê, nem 1000 fatos e explicações podem ajudar a pessoa. É uma questão realmente de adesão. Quando a gente fala dessa fé, é adesão ao patrimônio, é adesão ao próprio Deus. É essa abertura que o ser humano dá, que aí começa o processo da própria conversão, porque Deus lida com seres de liberdade. Cada objeto, página 13, pede um método adequado a ser estudado, como qualquer ciência, e captado pelo entendimento humano. Seria inútil querer demonstrar de modo direto, por métodos históricos, a ação de Deus em seu aspecto transcendente. Este é o objeto da fé. Por conseguinte, o que podemos provar? A possibilidade da revelação sobrenatural, porque não contradiz nenhum dos pressupostos que a constitui. Quer dizer, há uma lógica dentro da revelação sobrenatural. Ela não é ilógica, ela não vai contra aquilo que o ser humano é. Por isso, mais uma vez, Deus se revela na medida certa, em toda lógica, mas demonstrando que é Ele, sem diminuir a liberdade humana e sem também torná-la inútil. Porém, aí a revelação sobrenatural só se dá, é um fato histórico, então sim, será possível provar sua existência por argumentos históricos. Se poderá demonstrar que historicamente existe uma revelação e que tem todas as garantias dadas pelo método histórico de que é sobrenatural. Porém, partindo desta demonstração, não poderá dar outro salto demais se faça necessariamente o ato de fé. Você poderá provar aí metafisicamente a conveniência dessa revelação. Porém, nunca vai se chegar numa prova em que vai convencer todo mundo de uma forma positivista da visão de prova. Isso é impossível. Pode ser crida e o que mais racional é aceitar a revelação. Para crer, faz falta a ajuda sobrenatural da fé. Então não basta só uma fé racional. Então é preciso também o dom da fé. Assim, para dar o passo entre o que vi parece que é verdade, porém não creio, ao eu creio, que é como perceber de um modo claro e inequívoco a voz de Deus em nós, é necessário o dom gratuito da fé dado por Deus. E esse é o processo da abertura do ser humano à graça que nos é dada pela ação do Espírito.
Então o ser humano, ele se abre, e só esse fato de se abrir já é ação do Espírito. Então é uma cooperação que vai sendo dada passo a passo até chegar a essa união plena com Deus. Este é o processo da pedagogia da fé. Então, se nós pegamos personagens bíblicos em suas crises, em suas quedas, Pedro, como nós já dissemos, é o maior exemplo disso. Então, é ele que vai tentar cortar a orelha de Malco, corta a orelha de Malco. Então, ele tem princípios dentro dele, como os filhos de Boanerges também, que não condiz. Então, vai se dando passos nesse processo. Então, Pedro lidou com o Jesus histórico, mas também com o ressuscitado. Nós temos que lidar com essa realidade a partir da fé. Mas o processo pedagógico é o mesmo. É exatamente o mesmo. Então é um processo de abertura que o ser humano vai dando passos para este conhecimento de Deus. Por isso a palavra-chave, novamente falando, é adesão. Então quando o ser humano fala quero, eu quero, aí começa as portas a se abrir para verdadeiramente ter uma decisão com relação ao próprio Deus. A demonstração do fato da revelação se refere à revelação pública histórica. Para o cristianismo, a revelação se funda e se centra na pessoa de Jesus Cristo. Por conseguinte, a demonstração do fato da revelação sobrenatural para os cristãos coincide com a origem sobrenatural do cristianismo. Então não dá para separar uma coisa da outra. A revelação é a origem do cristianismo e o cristianismo se origina dessa revelação plena em Jesus Cristo, tá? Que começa no Antigo Testamento com os israelitas. A afirmação de que Deus se revelou por Jesus Cristo e continua manifestando-se de modo diverso na igreja é um fato real ou uma criação da fé de alguns homens iludidos? Antes de responder longamente a esta pergunta, é necessário que nos detenhamos para expor algumas questões prévias, como por exemplo, o que são a Bíblia e a tradição, já que os cristãos afirmam que a revelação se encontra contida nelas. Por que a pedagogia dessa apostila vai para isso? Porque não adianta nada ficar discutindo sobre a revelação em si, e se ela foi inventada ou não, como se afirmava no século XIX, se eu não me atenho àquilo que é a ponte que nos veio, né? Que nos veio a revelação, que é a Bíblia e a tradição, né? Então, por isso que na unidade 2, relacionar Bíblia, tradição e revelação. Então, como isso se harmoniza, como isso é feito, para que nós possamos aí ter claro o que é a própria revelação e como ela foi transmitida. Porque nós às vezes ficamos tão pensando na própria revelação em si, que nós não entendemos que o próprio processo da transmissão também foi guiado pelo Deus que se revelou. Não é que Deus se revelou e agora o homem escreve o que quer e coloca do modo que quer, ou foi tudo no aleatório. Não. Então a revelação aconteceu, se encerra com a morte do último apóstolo, é consignada por escrito, mas também dentro da tradição, que nasce dentro da comunidade de fé, como diz o Papa Bento XVI, em Jesus de Nazaré. Então, Bíblia está dentro da tradição, que está dentro da comunidade de fé, como nós vimos também naquele primeiro esquema do primeiro dia de aula. Então, esse processo também é presidido por Deus, também é guiado pela ação do Espírito. Então, nós não podemos pensar, a revelação aconteceu, foi Deus que conduziu, né? E o que acontece a partir daí, não. Aí não. É presidido por Deus também. Como também, aqui não vai falar de magistério, vai falar depois, mas como também o próprio magistério é assistido pelo Espírito Santo nesse processo. Porque a comunidade de fé, ela continua na Igreja Católica. Bíblia. Então, Sagrada Escritura é a coleção de livros que
escritos sob a inspiração do Espírito Santo, que depois nós vamos ver na Dei Verbo como isso fica claro. Tem a Deus como autor, tá? Como livros inspirados foram entregues à igreja. A existência de livros inspirados é de fé para a igreja. De modo paralelo, também o povo hebreu já tinha, vários séculos antes de Cristo, a convicção também das Sagradas Escrituras. O vocábulo aí, Bíblia, é a tradução latina da Bíblia, que é o plural de tobiblos, tobiblium, que é neutro. Então, o plural neutro é da Bíblia. Então, aí por isso que vai depois simplesmente ser traduzido por Bíblia. Aqui no hebraico é o Sefer, que é Seferim, que são os livros, né? No caso aí, são 74 livros, 47 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, tá? Os hebreus dividiram o Antigo Testamento, as 3 partes, que é a Torá, a Lei, o Pentateuco, o Nevim, que é os profetas, Ketuvim, que são os escritos, né? Aí a igreja, com alguns matizes, utiliza como livros históricos, proféticos e sapienciais. Por quê? A igreja vai pela linha da tradução grega, que é a Septuaginta. Por isso que chama, não é Bereshit ou Gênesis, mas chama Gênesis. Porque apesar da veritas hebraica, a verdade hebraica, como dizia São Jerônimo, que vai buscar nos originais, mas os que veio para nós, em primeiro lugar, foi a tradução grega, né? A chamada Bíblia Apostólica, né? Porque foi aquilo que nós já conversamos, os apóstolos vão difundir a palavra no mundo e entre os judeus e os prosélitos se falava grego fora de Israel, que falava aramaico. Então, é óbvio que o texto mais usado em primeiro lugar era a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento. Por isso mesmo, Bíblias como a Bíblia de Jerusalém se atém ao original hebraico, a ordem dos livros, fora a Tebe vai seguir a Bíblia hebraica, fora a Tebe, mas vão seguir a Septuaginta, porque desde o início foi assim. Então tem o Códex Vaticano, é realmente a esta ordem, né? No Novo Testamento, então os livros históricos aí são os 4 evangélicos, né? Os proféticos, o Apocalipse de São João, e o didático aí, os sapienciais de Paulo, né? É só uma forma de fazer uma paráfrase, mas não é esse o caso, né? A divisão da Bíblia em capítulos e versículos iniciaram os israelitas no Antigo Testamento, na versão dos maçoretas, no século 6 a 8. O Novo Testamento por Launton, em Paris, 1214, e concluiu Pagnini em Lyon em 1528, né? Essa aqui é só curiosidade, né? Os livros da Bíblia, então, se citam utilizando a primeira letra do nome de cada livro, cada idioma utilizando a letra correspondente ao seu nome, aí depende a língua. A citação que usamos é de acordo com a Escola Teológica do Instituto Bíblico, etc., porque tem citação americana, que aí os protestantes que usam com 2 pontos, nós usamos vírgula, né? Mas são coisas práticas, né? Um modo melhor é pegar qualquer Bíblia católica e pegar ali o início e ver como são citados. Então, até para citação em monografia, pega a Bíblia de Jerusalém, olha como estão as abreviaturas lá e padroniza de acordo com as abreviaturas da Bíblia de Jerusalém. É o melhor modo. Então, cuidado para não pegar a abreviatura de um lugar, de outro, faz uma salada. Então, tem o mesmo livro com 2 formas de citação. Isso é um erro
metodológico que não pode ser usado dentro de uma monografia, tá? Então, e aí a citação com vírgula, com hífen, entre os versículos, etc, né? Então, capítulo, vírgula, a citação, e aí entre os versículos, hífen, tá? A inspiração bíblica é uma ajuda sobrenatural dada por Deus a certos homens e mulheres no seio do povo de Deus e do Antigo e do Novo Testamento, que para consignar por escrito com validez geral e pública aqueles mistérios de Deus e de sua intervenção na história, que Deus quis que os homens conhecessem para a sua salvação. Então, em primeiro lugar, para a sua salvação, a função dos escritos, Sagrada Escritura, é esta a intenção. A intenção é de fé, a intenção é para a salvação. Então, os autores não escreveram para deixar registro histórico, os autores não escreveram porque um dia ia se tomar isto, os autores não escreveram como um museu, mas eles escreveram com a intenção de suscitar a fé, como está lá no final do Evangelho de João. Então, que para nós fique claro isto, porque o problema hoje é começar a ver Sagrada Escritura como se fosse um livro escrito somente para museu, né? Para ficar como museu. Isso está errado. Então, isso está errado. Não pode ter esse tipo de visão, tá? Porque isso daí vai prejudicar a compreensão do próprio processo da revelação, tá? Da revelação. Então, pegando aqui, sabemos que o testemunho é verdadeiro. Então, João vai escrever aí, bem no finalzinho, né? Esse dia é o discípulo que dá testemunho dessas coisas, foi quem as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, outras coisas que Jesus fez e que foram escritas uma por uma, creio que no mundo não poderia conter livros que a escreviam. Então, já fica a dica aqui da diferença entre tradição e Sagrada Escritura. Tradução. Tem coisas que aconteceram que não estão por escrito. Então, ao final do capítulo 21 vai trazer a base para aquilo que a gente conhece por tradição. E não pensar tudo que foi escrito, aí no final do 20. Jesus fez ainda, diante de seus discípulos, os outros sinais que não acham escritos nesse livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais a vida em seu nome. Então, versículo 30 e 31 do capítulo 20 de João. Este é o objetivo da Sagrada Escritura, suscitar a fé. Nada além foi escrito, nada a quem foi escrito, a única intenção é esta. Por isso que são inspirados. Resultando assim que Deus é o autor principal do livro e o homem é o autor secundário e instrumental, que é o número 11 aí da Dei Verbum. Reparem que autor principal e autor secundário, mas são autores, é o mesmo autor, né? Autor, o primeiro é Deus, mas o homem, ele é autor verdadeiro. A questão de ser instrumento não tira a liberdade dele de ser autor. Então, que já sobre inspiração bíblica fique claro isto, tá? Autor principal é Deus, autor secundário e instrumental é o ser humano, mas o ser humano, ele não é um boneco nas mãos de Deus. Deus usa seres de liberdade e ele é verdadeiramente autor, tanto Deus quanto o próprio ser humano. Quanto ao cânon bíblico, etimologicamente, a palavra cânon significa cana, vara, porque é medida, né? Nem mais nem menos. Daí derivou a ideia do instrumento de medir, regra, metaforicamente,
é tudo aquilo que serve como norma ou regra para fazer algo. Em sentido próprio, aqui, cânon é o catálogo ou lista oficial dos livros inspirados. E livro canônico é aquele que a igreja tem como regra de fé e costume, porque foi inspirado por Deus. Tá? Existe também os protocanônicos, que a canonicidade não se duvidou nunca, deutero. Canônicos, aqueles que são inspirados, que tiveram certa dúvida, porém eu já vi em outro lugar que eu acho muito melhor ver, que são os primeiros canônicos e os segundos canônicos, né? Quer dizer, cânon hebraico, cânon o que veio do cânon em grego, então é uma forma também de ver. Os deuterocanônicos, Tobias, Judite, Sabedoria, né? Que são todos escritos em grego. Eclesiástico depois foi achado em hebraico. Baruque, os dois Macabeus, algumas partes de Esther e Daniel, tá? Que no caso a Bíblia de Jerusalém vai tratar em itálico, dentro do livro de Esther, por exemplo, aquilo que é em grego. E esses livros são os que se aceitam, os protestantes, não aceitam nem os protestantes nem os judeus. No Novo Testamento existem outros 7 livros deuterocanônicos, Epístola aos Hebreus, Tiago, segunda carta de Pedro, segunda e terceira de João, Judas e Macabeus. Às vezes os protestantes rechaçam esses livros. Lutero tinha um princípio de que existiria um cânon dentro do cânon, né? Então certos livros seriam, entre aspas, mais canônicos do que outros, né? Com essa dúvida colocada, a Igreja Católica, em Concílio de Trento, fecha dogmaticamente o cânon. Então, para nós, canônicos são essa lista dos 74. Aí depende também se o livro de Lamentações junta com Jeremias ou não, mas são 74 livros. Não? São esses livros que estão no índice das Bíblias católicas, né? Interessante que os protestantes, eles ficam com os títulos e as ordens da Septuaginta, mas não aceitam esses livros que é em grego. Por quê? O critério para o judeu, ali na escola de Jamnia, aceitar o livro como canônico, ele deveria ter escrito na terra de Israel e em língua semita, no caso aí, hebraico ou aramaico, porque tem trechos de Daniel que são em aramaico, mas são aceitos como inspirados aí pelos judeus, tá? Quando Lutero veio, então ele voltou nessa proposição, inclusive o próprio São Jerônimo não aceitava, mas quem, afinal de contas, decretou a canonicidade não foi o Concílio de Trento, foi todo o processo histórico da igreja. Apocalipse, por exemplo, demorou muito para entrar no cânon, como também o Cântico dos Cânticos para ser aceito pelos próprios judeus, e foi se fechando. Então, ali no século IV já está a lista daquilo que nós conhecemos hoje, o cânon dos inspirados, vamos colocar assim, tá? Dos inspirados. Os protestantes chamam os deuterocanônicos de apócrifos, tá? Convém saber que existem alguns livros chamados apócrifos, que são aqueles cujo conteúdo e títulos são parecidos aos Atos Antigo e Novo Testamento, porém não foram reconhecidos pela Igreja como inspirados e excluídos do cânon. Exemplo claro é o que a Teb Nova agora colocou, terceiro e quarto Esdras, tá? O Salmo 151 e outros livros, tá? Nós chamamos ele de apócrifos, ou os protestantes chamam de pseudogrifos, quer dizer, escritos falsos, tá? Então, para nós também eles são apócrifos, não são considerados, mas pode ler, não tem problema nenhum, mas não são considerados inspirados, tá? A terminologia aí, por isso a distinção, utilizadas deuterocanônicos como apócrifos
e conhecemos como apócrifos, o que intitula pseudogrifos, é que eu acabei de falar. Os livros apócrifos, propriamente ditos, foram escritos nos primeiros séculos do cristianismo. Aí, formas devocionais de animar, né? O conteúdo desses livros apócrifos são histórias inventadas de Jesus, geralmente com algo extremamente fantástico. E os cristãos não aceitaram. Por exemplo, explicam que as palmeiras se inclinavam para dar sombra para Jesus, Maria e José, e aí o que não falta é história, tá? Dessa narração é falso o das palmeiras e é histórico todo demais. Então, tem coisas que são aproveitadas, outras não. Um exemplo claro disso é o nome, por exemplo, de Ana e Joaquim, o pai e a mãe de Nossa Senhora, que é pego desses livros, por exemplo, tá? Ademais, página 16, esses autores, levados por seu desejo de ajudar e a ser mais piedosos cristãos, diziam que seus livros foram escritos pelos apóstolos ou os demais cristãos. E assim se diz que foram escritos por São Tomás, porque dá nome, né? São Bartolomeu e etc. A igreja nunca acreditou neles e tampouco os cristãos. Também é assim desde sempre, pseudo Tomás, pseudo Barnabés, etc. Esses livros apócrifos só têm um certo valor histórico-sociológico porque foram escritos nos primeiros séculos, então vê o contexto, vê como é a história, etc. O cano católico foi definitivamente fixado por Trento, então 73 livros, aí a diferença lá, né? Da Bíblia inspirada por Deus. São então 46 livros do Antigo e 27 do Novo Testamento, tá? Então, os livros históricos, proféticos e os sapienciais. Os 4 evangelhos, no caso das 13 cartas de Paulo, cartas hebreus, cartas católicas e o Apocalipse. A interpretação e exegese bíblica tem como missão falar e expor o verdadeiro sentido dos livros sagrados. Interpretação e exegese são duas coisas diferentes. A interpretação hermenêutica é a arte de interpretar os textos sagrados da Bíblia. A hermenêutica corresponde a estabelecer as leis que a ciência exegética aplica para achar o verdadeiro sentido do texto. E a exegese é a explicação, a interpretação espiritual da Sagrada Escritura. Não devemos nos esquecer que Deus, aí Dei Verbum 12, Deus fala na Escritura por meio de homens, em linguagem humana. Portanto, o intérprete da Escritura por meio de homens é a linguagem humana. Portanto, o intérprete da Sagrada Escritura, para conhecer o que Deus quis comunicar-nos, deve estudar com atenção o que os autores queriam dizer e o que Deus queria dar a conhecer com as ditas palavras. Uma forma fácil de entender exegese e hermenêutica é uma coisa que eu aprendi de um professor meu. Exegese é o que o texto diz, hermenêutica é o texto me diz, né? Então, um princípio, tem várias exegeses, uma que é inaceitável pela igreja, é fundamentalista, né? Como no documento sobre a interpretação bíblica na Bíblia na igreja. Então, é simplesmente inaceitável aceitar um fundamentalismo, mesmo que é no original, né? Porque as palavras, elas podem dizer muitas coisas. Então é preciso uma interpretação, um estudo, e aí vai entrar a filologia, que é o estudo de textos antigos, vai entrar as outras línguas semitas, vai entrar a Vulgata, apesar do século IV, mas São Jerônimo, hoje é aceito isso, ele conversou com pessoas daquele tempo, então é preciso ficar claro isso, porque senão nós corremos o risco de não interpretar e virar fundamentalista. Isso não é o propósito. Quando vai se falar exegese, uma das
exegese que o Papa Bento colocava em Jesus de Nazaré, é a famosa exegese canônica, quer dizer, a Bíblia explicando a própria Bíblia. Então, há uma formação que começa lá com o Pentateuco e vai se estruturando texto em cima de texto, midrash sobre midrash, interpretação sobre interpretação, paralelos em paralelos, e isso daí vai iluminando o processo até podermos entender isto, né? Então, é muito interessante a gente ter claro isto, e depois na próxima aula a gente vai dando alguns exemplos sobre isto. Então, os critérios comuns a toda obra escrita, a Bíblia, vista como um livro escrito por homens, está submetida a regras e métodos da interpretação racional, literária e histórica. A Bíblia como um livro inspirado por Deus a pessoas singulares que fazem parte do povo eleito por igreja, e Israel e igreja, que é a comunidade de fé, né? Tem critérios próprios de uma obra singular. Por quê? Porque está dentro de um contexto. Então ninguém pode tirar o contexto do texto. Porque se tira o contexto do texto, você não entende mais o texto. Né? E esse contexto não é somente a palavra, mas também a própria, o Citizen Leben, quer dizer, aonde o lugar, e esse lugar não é só lugar físico, mas o lugar das pessoas, contexto histórico, formação do texto. Então tem várias coisas aí que tem que ser levada em consideração. E para terminar, nós nunca podemos esquecer que quem preside esse processo é a própria ação do Espírito. Né? Então o Espírito inspira a comunidade de fé e não uma exegese individual. Né? Porque uma interpretação individual, melhor dizendo, porque aí complica. Foi o que Lutero colocou e aí dá o problema que deu. Então, a ponto dele escrever que um dia surgiria, cada cabeça seria uma igreja, né? Então é muito perigoso isso. A verdade é uma só e ela foi dada à comunidade, no caso a igreja, e ela interpreta. Não só a igreja no magistério hoje, mas tem toda uma tradição de interpretação da Sagrada Escritura que tudo deve ser levado em conta. Então depois continuamos aprofundando isto. Nós damos graças por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais para sempre. Amém.